A paz, povo liberto e povo que ainda vai se libertar pela graça do nosso Senhor Jesus. A paz. Nosso vídeo de hoje se chama Música secular é pecado? É uma interrogação que, assim, muitas pessoas têm e que, assim, é uma dúvida normal, mas muita gente não sabe, entendeu? Não é uma dúvida normal. Porque no momento que você se torna cristão, tudo que você fazia, você deve repensar a não fazer. Sim, porque a própria palavra diz, nem todas as coisas lícitas te convêm. E olha, vou explicar um pouco sobre a música secular. Toda vez que você ouve uma música secular, você imagina uma coisa no passado, principalmente músicas internacionais românticas. Cara, se você tá ouvindo aquela música internacional romântica, certamente é porque você teve alguma decepção no passado, uma música que te lembrava de um namorado, de uma namorada. E isso não te convém, entendeu? Porque vai te lembrar do passado. E o passado é passado, como se diz, entendeu? Tudo novo se fez. Então você deve parar para pensar se a música que você está ouvindo te convém para o reino de Deus. E pense assim também. Imagina, você e Jesus está do seu lado. Você tá com fone de ouvido ouvindo a música secular. Jesus gostaria de ouvir a música que você está ouvindo? Você deve imaginar sempre se Jesus se agrada do que você está fazendo. Antes mesmo de você fazer alguma coisa, você para pensar que o próprio Espírito Santo ele vai te comunicar. Você vai parar para pensar e falar. Antes de qualquer ato que você vier a fazer, você pensa: Deus, o Senhor se agrada disso? Deus, você vai estar comigo? Deus, você vai estar ao meu lado? Quando você for ouvir uma música secular, antes de você ouvir, você vai para nela, antes de você clicar o play, você pergunta: Espírito Santo, você quer ouvir essa música comigo? Você imagina você pelo lado do Espírito Santo. Ele, você se agradaria dessa música que você vai ouvir? Sempre pensa nesse lado. Se o próprio Espírito Santo vai se agradar. Não que você vai se agradar, mas faça a vontade do Espírito. Porque ele é consolador, ele é humilde, ele é reto. E o Espírito Santo ele é muito sensível. Você fazendo coisas que desagradam a Deus, ele vai se afastando de você cada vez mais. Ele não pega e sai da sua vida direto, mas ele vai se afastando de você aos pouquinhos. Ó, pecou ali. Ah, vou me afastar. Entendeu? Ah, se arrependeu. Ele volta. Mas você não vai ficar também, ah, não, pequei e vou me arrepender. Porque daqui a um tempo você não vai estar se arrependendo puramente de coração. Entendeu? E o Espírito Santo, como ela acabou de dizer, ele é sensível. No ato do seu pecado, ele vai te comunicar que não foi certo. Só que, ao mesmo tempo, quando ele está em você, ele é forte. Você deve alimentar ele. Se você não alimenta ele, alimenta o pecado, ele vai se afastando aos poucos, mas ele vai continuar te comunicando. Falando, não é certo, se arrependa. Ele vai devagarzinho, só que ele vai ficando fraco. Por quê? Porque você não está alimentando ele, você está alimentando o pecado. E o pecado ele vai vencendo o espírito. Como eu disse, ele é sensível. Ele não vive entre o pecado. Você tem que estar firme, você tem que estar certo daquilo que você quer. O Espírito Santo, ele, ao mesmo tempo que ele está junto, forte com você, quando você vai pecando, ele vai se afastando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Quando você vê, você já está vazio do Espírito Santo. É como se você tivesse dois leões dentro de você. Um mais fraco e um mais forte. O que você alimenta mais fica mais forte e vence o mais fraco, com certeza. Então, assim, na minha opinião, a gente deve alimentar o leão do espírito, entendeu? A gente deve alimentar o nosso espírito, porque a nossa carne é fraca, é falho, entendeu? A nossa carne vai sempre puxar a gente pro pecado. E a gente tem que saber escolher entre o pecado e a Deus. Por quê? Porque ninguém vive, ah não, eu sou treva e sou luz. Ou você é treva ou você é luz. Entendeu? E o pecado, ele faz uma barreira entre você e Deus. Se você vive no pecado, Deus ele não consegue chegar a você. Porque aquilo ali é uma barreira que te mantém afastado de Deus. Você pode estar parando para pensar e falar, mas eu já fui cristão, eu já vivi a palavra, hoje eu estou fraco. Claro, mas é porque você alimentou o pecado. Você esqueceu de alimentar o espírito. E como se alimenta o espírito? Jejum, oração, leitura da palavra, entendeu? Buscar a presença de Deus. E você buscando, você vai ficando mais forte. Muitas pessoas que entram para a igreja, né?
começam a falar que as coisas ficaram difíceis depois que entraram para a igreja. Mas é claro, infelizmente vai ficar mesmo. Por quê? Porque o que você cometia antes, você não via, porque o diabo ele fechava os seus olhos para o pecado. Mas quando você aceita o nosso Senhor Jesus, Deus ele tira essa escama que estava te atrapalhando de ver o pecado. E realmente as coisas vão ficar difíceis. Por quê? Porque ele tira as escamas e você vai começar a enxergar o que você fazia, o feio que você fazia. E você fala, poxa, mas Deus, aceitei a ti, tinha que melhorar. Mas vai melhorar. Só primeiro ele está te mostrando o que você fazia para você se consertar e viver as maravilhas de Deus. Entendeu? Então, é realmente, no começo é difícil, mas depois melhora. Não é que vai melhorar para sempre, porque o próprio Jesus disse que não seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E outra coisa também sobre as músicas seculares. Às vezes você não sabe, mas pode ser que a música seja oferecida. Porque muitos cantores oferecem essas músicas. Não tenho nada contra, tá, gente? Mas muitos cantores oferecem essas músicas a orixás, a outros tipos de demônios. E você às vezes está escutando a música achando, ai, nossa, que música linda, romântica. Ai, nossa, música muito bonita. Mas às vezes você tá trazendo maldição pra sua vida através daquela música, porque ela é consagrada. Então, né? A gente deve ter o discernimento de entender essas coisas. Por quê? A gente pode falar aqui de vários cantores, mas não nos convém a falar sobre isso, né? Não nos convém explanar ninguém. Entendeu? Porque o único que acusa é o diabo. Deus, ele não acusa. Então, não tenho interesse nenhum em falar dos cantores que fazem essas coisas, né? Que consagram. Mas uma coisa é certa. Muitas músicas no Brasil, elas são realmente consagradas. E, infelizmente, você acha que está ouvindo uma música romântica, uma música linda, uma música que toca, mas infelizmente, ela está trazendo maldição para sua vida. Então, a gente deve primeiro pensar e realmente ver se vale a pena ouvir aquela música que está trazendo prejuízo para sua vida espiritual, familiar, sentimental. Porque você acha que muitas pessoas estão hoje vivendo coisas que não imaginaram, entendeu? Muitas pessoas que viviam na igreja falando de Deus, falando do reino, cantando, Falava em línguas, até rodava lá no manto lá. Girava entendeu? no E manto. hoje estão fracas, estão sentindo mais nada. Mas é por quê? Porque deram uma brecha. Então, é isso. A música secular, infelizmente, na minha opinião, claro, ela não convém pro reino de Deus e ela amaldiçoa especificadamente algumas músicas. Eu nasci em berço evangélico, mas eu saí da presença da igreja por alguns motivos meus. E eu saí, vivi um pouco no mundo. Eu fiz muitas loucuras, doideiras, né? E já ouvi muita música. Eu era fascinado em pagode. Curtia muito funk proibidão. E, Fase. cara, é uma coisa que, tipo assim, hoje, quando eu vejo isso que aconteceu na minha vida, eu digo que não valeu de nada. Por quê? Eu curtia, eu bebia. Graças a Deus eu nunca fumei nem usei droga, mas eu bebia sim. Eu fiz uma bebida aqui na minha cidade que muitas Ai, pessoas que ainda muito ridículo. conheceram essa bebida, né? Mas foi loucura minha, Muito entendeu? ridículo, muito É ridículo. uma bebida que Muito ridículo. eu inventei, entendeu? Fala o nome. É a cachaça. Olha só a merda. Entendeu? Então foi uma bebida que eu tinha inventado, mas isso não me retribuiu em nada, entendeu? Uma coisa é verdade. Quando a gente está no mundo e quando a gente tem a presença, quando a gente conhece a palavra, realmente uma coisa falta. Falta alguma coisa para você se sentir feliz. Eu tinha tudo que você podia imaginar, tudo. Tinha mulher a hora que eu quisesse, tinha bebida, tinha pra onde sair, pra onde curtir, tinha tudo. Olha com quem que ele acabou. E isso não me valeu de nada. Pra falar a verdade, foi um aprendizado. Porque hoje eu vejo que eu perdi metade da minha vida. Eu podia estar no reino de Deus. Podia estar fazendo tudo que eu faço hoje, mas muito melhor. Então, a gente deve pensar sempre nisso. Se a gente for pro mundo, o mundo, ele, infelizmente, ele não está trazendo coisas boas. Você hoje vê pai matando filho, filho matando pai, entendeu? Família se destruindo. E a gente está fazendo o que para mudar isso? Nós cristãos, estamos fazendo o que para mudar? Você cristão, está fazendo o que para mudar? Está falando do evangelho para seus familiares?
Está falando do evangelho para seus amigos? O que adianta você tá falando do amor de Deus para você dentro de um templo se lá fora você não está fazendo nada? Entendeu? Pensa nisso. E, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. E, assim, tentem viralizar esse vídeo, jogar, assim, mandar para o máximo de pessoas o possível. Não para nos engrandecer, mas para engrandecer a Deus. Porque o nosso canal, ele não tem... a gente não tem objetivo, não, eu vou crescer, vou ser grande no YouTube e tal. A gente tem objetivo em mostrar a palavra, em levar a palavra para o máximo de pessoas o possível. Porque o que adianta, né? A gente está vivendo um mundo de internet e a gente não fazer a internet para ser o reino de Deus, né? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Então, uma coisa, música secular, na minha opinião, não é de Deus. Não, de Deus a gente tá falando. A música secular não é de Deus, não serve para o reino. E não te convém. É isso aí. Valeu, galera. A paz do Senhor para todos. Que Deus permaneça com a graça e a misericórdia sobre a vida de vocês. Afastados, vem para a presença de Deus, que é a melhor coisa que vocês vão sentir.